Olá, professoras e professores da ESIR, sejam muito bem-vindos. Nós chegamos aqui à nossa lição de número 8, a Torre de Babel. E nessa semana as crianças elas têm várias atividades para realizarem. Nós temos aqui essa torre para eles estarem pintando, aqui eles vão estar identificando também a dificuldade que tiveram ali de comunicação, a confusão. Aqui, logo na página de domingo, também tem algo muito interessante, né? Aquele experimento de se colocar um prato com água, um pouquinho de orégano e depois pingar detergente ali no centro. Porque aí as folhinhas elas vão se afastar para as bordas, né? E nós podemos explicar ali para as crianças que os fiéis eles devem se afastar rapidinho de quem faz coisas erradas. Então nessa lição as crianças elas também têm todo um incentivo aqui que os pais podem estar trabalhando com elas durante a semana sobre as más amizades, sobre as más companhias, né, as más influências. Então essa liçãozinha está muito especial, muito especial. Vamos trabalhar para que as crianças elas possam compreender bem e guardar em seus corações essas mensagens. A criança deverá saber que é preciso ser humilde e se submeter à vontade de Deus para construir um bom caráter. Sentir alegria por ser submissa a Deus e responder se submetendo à vontade de Deus. Vamos conquistar a atenção dos nossos aluninhos fazendo uma confusão. Invente palavras que não existem e escreva-as em pedaços de papel. Deixe que as crianças que já sabem ler peguem esses papéis e elas devem lê-los e pedir para que outra criança dê aquilo que ela pediu. Mas isso já vai criar um pouquinho de confusão. Em seguida, vamos pedir que todos façam seus pedidos ao mesmo tempo, mas sem gritar. Dê alguns segundos para essas atividades e depois diga: se ninguém entende o que os outros falam, dá maior confusão. A história de hoje tem muita confusão. Vamos memorizar o versinho. Mostre o visual já pronto. Recite o verso 3 vezes com as crianças e depois tire a parte de cima do verso e diga que Deus mandou raios do céu que destruiu o topo da torre. Recite novamente o verso. Retire mais um pedaço ali da torre, dizendo que a construção com o tempo foi ficando totalmente destruída. Recite o verso novamente e continue o processo, retirando outro tijolinho até que o versinho seja memorizado. Nós temos uma sugestão de lanchinho ali na página 59. Nós vamos pedir para que as crianças elas lavem as mãos antes para que nós possamos fazer. Então, essa alternativa é a seguinte: nós podemos fazer um lanchinho com pão de forma, com o tipo de cupcake saudável, pratinho descartável e darmos os pedacinhos de pão para que as crianças elas possam unir com geleia, patê, algum mel, alguma coisa para que elas possam estar unindo as paredes, o tetinho e subindo ali a sua torre. E quando nós formos ler o versinho, e com essa opção de lanchinho diferente, as crianças elas poderão estar memorizando o verso. Então elas vão falar o versinho e comer uma parte ali da torre, a primeira parte. Novamente, vamos repetir com os versinhos, elas vão comer ali a segunda parte da torre. E novamente o versinho e elas vão comer ali a outra parte da torre. E assim elas vão ter um momento diferente de memorizando, muito divertido, muito saboroso também, que elas vão gostar bastante. Para agora a historinha, dizendo assim, ó: o orgulho só traz confusão, o melhor mesmo é ser humilde. Depois do dilúvio, nós podemos pensar que todos aprenderam a lição e se tornaram bons e obedientes, mas é uma pena que isso não aconteceu. Alguns até seguiram a Deus, mas outros se revoltaram contra ele e depois de algum tempo mudaram-se para a planície de Sinear. Perto do rio Eufrates, um lugar era muito lindo. Tinha boa terra para cultivar jardins e pomares e eles decidiram construir ali uma cidade. Depois do dilúvio, Deus falou com Noé que seus filhos não deviam ficar todos morando no mesmo lugar. Eles deveriam mudar-se, se espalhar por toda a parte da terra e encher de pessoas.
Mas os desobedientes fizeram justamente o contrário do que Deus disse. Resolveram ajuntar-se e construir uma cidade. Eles queriam também construir uma torre tão alta que chegasse até as nuvens. Eles pensavam que assim descobririam como o dilúvio aconteceu. E também pensavam que se houvesse outro dilúvio, eles poderiam subir até o topo da torre e escapar. Eles não confiavam na promessa de Deus de que não haveria outro dilúvio. Além de tudo isso, eles queriam mostrar que não precisavam de Deus. Queriam construir um reino muito poderoso que mandasse em todas as pessoas do mundo e os tornassem famosos. Então, eles trabalharam muito, fizeram muitos tijolos e foram colocando uns sobre os outros, colocando argamassa para fazerem cola. E a torre foi crescendo. Foi crescendo, 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 até ficar muito alta. O orgulho deles também foi crescendo, crescendo, crescendo. Eles achavam que seriam invencíveis e que Deus não poderiam fazer nada contra eles. Dentro da torre, eles encheram de ídolos para desafiar a Deus. E a torre continuou crescendo, crescendo, crescendo. Tão alta que os pedreiros lá em cima não conseguiam mais falar com aqueles que estavam trabalhando lá embaixo. Assim, colocaram homens em diversos andares da torre. Então, esses homens, eles pegavam as ferramentas e iam passando de um para o outro, até chegar lá em cima. Deus veio ver a cidade e a torre que eles estavam construindo, e ele ficou muito triste com o orgulho daquelas pessoas. Deus queria que o povo confiasse nele, e não naquela torre. Então, ele mandou anjos para fazerem a construção parar. Estava tudo normal, estavam todos construídos, todos falavam a mesma língua. De repente, eles não conseguiam mais se entender. Um homem falava hebraico, o outro falava grego, outro falava árabe e assim por diante. Ninguém se entendia mais. Com isso, os construtores de baixo começaram a mandar material errado para cima. Os que estavam lá no alto ficavam furiosos e começaram a brigar. E a confusão ficou enorme. Deus enviou relâmpagos do céu e derrubou a parte de cima da torre. Os construtores, humilhados, perceberam que não havia mais condições de continuarem aquela construção. Aqueles que conseguiam se entender começaram a se juntar e formaram grupos e foram embora dali. Cada grupo ia em uma direção, um para cá, outro para lá, e foi assim que se espalharam por sobre a terra. A torre, que era um motivo de orgulho, feita para lembrar a grande capacidade deles, agora era uma lembrança de que eles não eram capazes de lutar contra Deus. Como ali houve muita confusão, a torre ficou conhecida como Babel, que quer dizer confusão. Ser orgulhoso dá nisso. É melhor ser humilde como Jesus. Vamos dividir a classe em duas equipes. Cada uma deverá construir a torre mais alto possível, usando fichas de arquivos ou copos descartáveis. Vamos mostrar como levantar, as paredes e o teto. A cada 5 fichas colocadas, sendo 4 paredes e um teto, uma criança da equipe deverá correr até o fundo da sala e bater na parede, tocar um sino e voltar para que possam continuar construindo mais um andar da torre com mais 5 fichas. A cair, devem recomeçar do ponto de partida. E vamos deixar essa brincadeira. Depois de 5 minutos, vamos ver qual equipe se saiu melhor nessa construção. E vamos destacar como foi difícil mantê-las em pé. Diga, quando vocês começaram a corrida para construir a torre, talvez alguém tenha pensado: ah, mas isso é fácil, ninguém é melhor que eu para construir uma torre assim. Mas talvez tivesse certeza que a sua equipe seria a melhor. Mas o que aconteceu? As torres caíram, o tempo ia passando e vocês iam descobrindo que era impossível construir uma torre que chegasse até o teto. Os construtores da Torre de Babel, eles não queriam saber de Deus. Eles queriam construir aquela torre para ficarem famosos e todos falarem neles. Eles queriam mostrar que eles eram capazes de grandes coisas sozinhos, sem a ajuda de Deus. Muitas vezes,
nós também somos como eles. Vamos ler aquele versinho na Bíblia novamente. A Bíblia diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16:18. Nesse verso, nos ensina que a pessoa orgulhosa, que se acha, um dia será humilhada. E quem pensa que é melhor que os outros vai acabar se dando mal. Precisamos ser humildes como Jesus. Isso não é fácil, mas é possível. Veja como Jesus trabalha conosco. Mostre uma pedra tosca, como uma brita, por exemplo. Essa pedra, ela é bem áspera, cheia de pontas. Os meninos e as meninas que são egoístas, mal educados, orgulhosos, mal-humorados, são como essa pedra. Quando pedimos a Jesus para nos transformar, ele nos leva para a sua joalheria. E ali começa a colir com uma lixa, aperta firme, pega uma lixa e começa a polir, tirar todas as pontas. Vamos fazer gestos assim como já fazendo muita força para polir a pedra. Na nossa vida, a lixa são as provas. Mostre a pedra polida para as crianças. Veja, a pedra polida fica parecendo uma joia, tão linda depois de polida. Se nós passamos pelas provas, Jesus nos transforma e ficamos humildes, bondosos, obedientes, como Ele. Revisando. Perto da torre, junte todos os bonequinhos que foram utilizados na lição, no visual, e faça as perguntas. Quando a resposta for certa, separe um bonequinho do grupo, como se ele tivesse ido para algum lugar. Continue até que todos estejam bem espalhados. Vamos contar aos outros, entregando as peças da torre para cada criança montar a sua. Cortar círculos ou quadrados de isopor, um grande, um médio e um pequeno, para formar uma torre de 3 andares para cada criança. Não precisa ser muito grande, desde que elas unam as partes com os palitos de dente para formar as torres. Explique que elas devem usar as torres para contar a história de hoje e que quando forem contar o que Deus fez com a torre, devem soltar o palito e derrubá-la. E assim concluímos mais uma pré-aula. Que a paz do Senhor esteja com todos. Nessa semana nós possamos estar nos dedicando em oração, possamos permitir o guia do Santo Espírito para realizarmos essas atividades. Até semana que vem. Tchau!